Quinta-feira, 13 de agosto, quase uma sexta-feira, 13 de agosto, aí o bicho pegava, mas hoje tem bicho pegando de tudo quanto é lugar, bicho pegando pro bem, bicho pegando pro mal, mas vamos ficar com os bichos que pegam pro bem. Tem cavalão aí que pode salvar todo mundo do coronavírus, tá bom demais. E para quem achava que agosto não terminaria, já estamos praticamente na metade do mês. Boa noite, Cléo Oliveira. Boa noite, Fernando. Boa noite, Japoleta, que está aqui conosco nos trabalhos técnicos. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Boa noite para os aniversariantes de agosto, que sempre sofrem as piadinhas. Boa noite para os cães de agosto, né? Já que você está falando dos bichos. Boa noite para todo mundo ouvindo a Jovem FM agora. A gente traz vários destaques, entre eles alguns envolvendo animais, como bem disse o Fernando. Aí você tem que acompanhar o programa todo para ficar por dentro. Mas temos várias notícias aqui. Eu quero a sua companhia para você participar com a gente, dar a sua opinião, mandar seu WhatsApp, o seu áudio. A gente adora áudio. Mande áudio. Mande áudio. Mande áudio. E se quiser participar, aí tem o número do nosso WhatsApp, que está liberadíssimo para você, que é o 992128508, e também no Facebook, né, Cléo? Facebook da Jovem FM, é só você coloca lá na busca Jovem FM 104,7, vai aparecer para você a gente ao vivo. Você também pode ir no Direto ao Ponto Tocantins, que é a nossa fanpage, facebook.com/direto ao ponto Tocantins. A gente está ao vivo aqui também, morrendo de vontade de chegar a hora dos alôs para ler o seu recadinho. 7h09 e vem ela, a vinheta. Direto ao ponto no seu rádio. Aê, tudo muito louco. Muito louco, né, Fernando? Essa vinheta eu vou te falar. Vamos começar falando de educação, Cléo? Vamos. Olha só, ou a falta de educação, não, brincadeira. Mas olha, para quem fez a inscrição do vestibular 2020 do segundo semestre da UFT, já começou, o prazo para devolução do valor pago na inscrição já começou e vai até o dia 24 de agosto, 24 desse mês. O vestibular foi cancelado em fevereiro por causa da pandemia. Foi cancelado, o vestibular lançado em fevereiro foi cancelado no mês passado por causa da pandemia. A Coordenação Permanente de Seleção, a COPES e a Pró-Reitoria de Administração e Finanças prepararam o formulário online para o candidato inscrito que pagou a taxa informar os dados pessoais e também um número de conta de banco para receber o dinheiro de volta. A COPES e a Pró-Reitoria, ela acredita que com o tempo da conferência dos dados de todos os candidatos inscritos, até o dia 5 de outubro, todo o dinheiro deve ser devolvido. Foram quase 7 mil inscrições pagas que vão ter que ser devolvidas. O valor arrecadado com as inscrições foi de R$829 mil. A COPES pede que os candidatos, na hora de preencher o formulário, fique atento às informações corretas, principalmente as informações bancárias, para que a pessoa receba devidamente o seu dinheiro de volta. Tem mais informações no site da COPES, que é copese, COPESE, copese.ft.edu.br. Olha, eu tenho notícia envolvendo pandemia também. Aliás, antes de passar para essa notícia, eu vou também falar de um caderno que a UFT divulgou. A gente vai falar daqui a pouquinho, um caderno muito interessante sobre Covid-19. Mas agora eu vou trazer para você uma notícia de hoje, uma decisão de hoje da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Ela decidiu incorporar entre os procedimentos e eventos em saúde, que eles chamam, na verdade, entre os serviços prestados, o teste sorológico para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após ser exposto ao novo coronavírus, ou seja, o exame para saber se tem ou não a doença. A resolução normativa, ela passa a valer após publicação no Diário Oficial da União. Como foi decidido hoje, ainda não foi publicado. O Diário da União sai sempre pela manhã, então talvez saia amanhã ou na segunda, né? Tem todo um procedimento aí um pouquinho burocrático para essa publicação. O procedimento incorporado nos planos de saúde, ele atende aí a uma demanda já antiga, estava na justiça, teve liminar, caiu. Mas voltou, né? E assim, quem perde é o usuário do plano, né? Na minha opinião. Agora... Pois eu paguei 125 conto para fazer o meu na farmácia. Porque onde eu trabalho, fora daqui, tava um andaço de coronavírus que eu vou fazer, né? O psicológico
ajuda abala, a gente, né? R$120 é dinheiro, né? Pra você ficar fazendo aí sempre. Não dá pra fazer toda semana, né? Tem gente que faz, né? Inclusive eu ouvi esses dias uma pessoa que toda vez que ela se encontra com alguém que não é do convívio dela, ela vai lá e faz o teste. Falei, uma pessoa, né, abençoada aí de dinheiro, porque pelo menos está fazendo no privado e não no público, gastando aí testes. Segundo a regra, é necessário preencher alguns critérios obrigatórios para poder fazer o exame pelo plano, não é como o Fernando disse, né? No caso que ele fez pago, ele ficou cismado e quis fazer. Não, tem que ter uma indicação médica para poder, você tem que estar considerado suspeito, e aí uma indicação médica para você fazer. Mas é sim uma boa notícia. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Quando sair a publicação. A ANS já divulgou um telefone para tirar dúvidas, 0800 701 9656. Fernando. Olha só, o Geilson está falando ali também, nosso ouvinte Geilson, está no nosso WhatsApp comentando que boa noite, dupla dinâmica, Cleo Nando. Olha, já chipou, gente. Cleo. Já. Estamos chipados. E ele está falando que o exame da saliva está na faixa aí de R$290, é bem puxadinho mesmo, né? Falando em coronavírus, né, Cleo, hoje no boletim divulgado pelo governo do estado, foram confirmados mais 646 novos casos, 11 mortes, o número de infectados no Tocantins beira 34.409. Tem a maioria dessas pessoas já está recuperada, mas ainda tem uma grande parte que está em isolamento domiciliar ou em hospital, e o número de mortos desde março até agora aqui no Tocantins está em 493. Olha, são 12.503 pacientes atualmente com a doença, é quase a população de várias cidades aqui do Tocantins. E maior do que de muitas, né? 12 mil pessoas, e a gente sempre fala nesse tom aqui, 12 mil pessoas que estão com a doença internadas ou em casa, mas são 12 mil famílias, mais amigos, que ficam na apreensão, na angústia, se vai se recuperar, como é que vai ser. Então, são dados que chamam bastante atenção. E a gente não pode normalizar, né? A gente está há muito tempo nessa pandemia, eu considero muito tempo, e todos nós, não me excluo disso, a gente começa a naturalizar isso, e não naturalizar as mortes, mas essa situação que a gente está vivendo, e aí que a gente começa a relaxar nos cuidados. Mas você pensa bem também, Cleo, a gente tem municípios aqui no Tocantins que tem pouco mais de 1.000 habitantes. Se a gente está beirando os 500 mortos, infelizmente no boletim de amanhã provavelmente a gente deve passar dessa marca. Você pensa, é um município que perde metade da sua população, né? Então, assim, você sofreria muito, você que mora em municípios pequenos, porque você praticamente conhece a cidade inteira, perderia muitos amigos, parentes. Então, pensa que esses 493 mortos deixaram amigos, parentes também, né? Então, não é fácil. 7h15. Eu tenho mais notícias sobre, ainda falando em Covid, sobre a Missa do Bonfim. É um momento muito importante em várias regiões aqui do estado, principalmente na atividade. Sábado é o auge, né? Seria o auge das romarias. Né? Eu já fui, adorei a experiência, inclusive, fui como repórter. Obrigada, viu, Fernando, por ter me mandado aquela vez. Mas eu adoro essas pautas, digamos assim. Não, eu gosto mesmo, já pra estar rindo ali como se eu estivesse zoando, eu gosto de verdade. Mesmo quando tem perrengue, é legal quando você sai da rotina, né? Pra poder... Não, e eu realmente gosto de pautas assim, porque eu gosto de estar não parece, né? Mas eu gosto de estar com pessoas, assim, dentro do meu limite. Na Romaria, por exemplo, a pessoa tá passando pra ir pra Romaria, ela passa e vai rápido. Brincadeira. Assim, estou pensando sério no que estou ouvindo. Eu adoro porque eu gosto de gente, são histórias. Eu fiz meu amiguinho lá, que coisa mais bonitinha do mundo, o pai de Cenourão, que já faleceu, o pai dele no caso, que foi batizado, ele era afilhado do Senhor do Bonfim. Então, assim, sempre são histórias incríveis, eu gosto demais, gosto mesmo. A notícia que eu tenho em relação a isso, lá em Minas tem agora, na minha região, padroeira do Triângulo, que eles chamam, que é a Nossa Senhora de Fátima, talvez. É porque tem duas, mas é no mesmo fim de semana que tem essa aqui do Senhor do Bonfim. Por que eu tô trazendo essa notícia? Diante de toda essa situação que a gente está vivendo,
não vai ter a romaria, não vai ter aquela festa, uma decisão muito acertada da Igreja Católica. Eu quero ressaltar aqui, porque a gente tem falado tanto de igrejas sem noção que estão pressionando para fazer cultos e eventos religiosos. A Igreja Católica aqui, nesse caso, foi muito assertiva em considerar que, mesmo atingindo vários fiéis e coisas desse tipo, atingindo o que eu digo na fé, na vontade de estar lá, na questão das promessas, que muita gente faz a promessa para ir até lá a pé, não vai ter o festejo e nem o ápice que é no sábado com a missa campal. Não vai ter presencialmente para assistir lá, mas vai ter a missa transmitida ao vivo pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio de Gurupi. É só procurar lá no Facebook. A paróquia vai ser no sábado às 8 da manhã, transmissão ao vivo dessa missa campal. Também algumas rádios da região vão transmitir. Em Araguacema, que também tem o festejo, a transmissão vai ser às 6 da tarde, também pelo Facebook, mas dessa vez na paróquia Nossa Senhora da Divina Providência e também no Facebook do Frei William. Tabocão vai ter também a programação 7h30 da noite no Facebook da Paróquia São Geraldo. Essas informações você pode ter no site nos Facebooks das paróquias e também no site do Governo do Estado, que trouxe essa agenda já para viabilizar que as pessoas acompanhem esse momento, né? E a promessa, muita gente que faz promessa sabe que você pode trocar a promessa, né, Fernando? Em situações Sim. assim muito delicadas, acredito que essa seja uma delas. Que se remetem aos seus pastores, no caso dos padres, elas costumam negociar com o padre, né? O padre que decide, na verdade, né? Só que em se tratando da pandemia, a gente tem visto um posicionamento bastante interessante de vários padres, né? Não só daqui do Tocantins, mas de todo o país, que entendem o momento que está passando e que a melhor saída é não sair. Eu estou falando isso porque muita gente que está nos ouvindo pode estar preocupada com essa questão, porque promessa para o católico ela tem que ser cumprida e ponto. Não importa a situação, mas em casos como esse, que você precisa trocar a promessa que eu falo, mudar o que você vai fazer, é possível fazer buscando um padre. Você conta para ele o porquê e ele vai te autorizar, ali, digamos, né? Como mentor espiritual, né? Exatamente. É isso, então não vai ter essa romaria, é mais um dos efeitos da pandemia na nossa vida, na nossa rotina, mas é importante. Mesmo sendo um festejo cultural também, não é só religioso, é importante deixar para a próxima, né? 7h20. Antes da gente ir para o intervalo, só fazer um registro que ontem você trouxe uma notícia sobre uma decisão da Justiça no Tocantins que suspendeu o cumprimento de uma reintegração de posse de acampados, o que não ocorreu em Minas, no acampamento Quilombo Campo Grande. Era numa antiga usina que estava abandonada. Esse pessoal já estava acampado lá fazia alguns anos e o governo de Minas conseguiu, né? Mandou cumprir a reintegração de posse. Desde ontem está acontecendo isso, tiraram todos os trabalhadores do MST de lá e a galera que ficou na resistência lá hoje sofreu porque a polícia entrou e pôs fogo em tudo, na escola, em tudo mais. Era uma área completamente improdutiva e que hoje estava produzindo uma série de coisas lá. Infelizmente isso acabou pegando muito mal pro governador e inclusive com deputados que o apoiam. Reintegração não pode ser assim para ser legal, digo legalmente falando. O MST ainda tinha entrado na justiça solicitando a suspensão do cumprimento em função da pandemia, porque agora tem mais de 450 pessoas lá sem mesmo. A daqui do Tocantins era tão interessante o caso, porque a liminar para a reintegração de posse era de 2017. 450 famílias, tá, Cléo? Não são 450 pessoas lá em Minas. Aqui em Palmas, a liminar para a reintegração de posse é de 2017. E aí ia cumprir agora, já esperou até agora, né? Ninguém é contra a reintegração no caso daqui, mas não nesse período de pandemia. Vamos lá então, né, gente? Vamos. Eu não vou ler seu comentário, tá? Agora. 7h22 e chega de blá blá blá. Vai ouvir uma Anitta agora para poder aguentar. Um abraço, Geilson. Direto ao ponto no seu rádio. 13 de agosto, hoje com Cléo Oliveira e o Japa. Estamos aqui aguardando amanhã. André Araújo está de volta com a gente e vocês terão. Ele virá diferente, né? Vai estar diferente. Virá meio passado.
Vai estar com vivências, né? Vivência. Ali é seduzente e vivente. Vivências é um nome assim da moda, bacana pra você usar. Viu, gente? Se vocês quiserem falar. É bem fora da caixinha, né? Bem fora. Oh, meu Deus, o povo tá me perseguindo com essa expressão. Toda reunião que eu vou, alguém fala pra gente sair da caixinha, entrar na caixinha. Mas não sei mais viver fora da caixinha é o novo normal. E é uma nova vivência também, né? Você que quiser falar que a pessoa é experiente, sem ofender, sem nada, você pode dizer isso, que ela tem vivências a serem compartilhadas. Olha só, quer participar com a gente? Pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 992128508. O Geilson estava falando ali, com 2 derrotas do Flamengo, ele já está pagando promessa antecipada, aguentando gozações. Eu também, Geilson, eu também. Meu amigo Fabrício Fonseca, que ontem apareceu aqui com a gente, eu amanheci hoje com memes enviados pelo Fabrício. O Elbert está ali também, você pode colocar a mensagem dele, o Japa? Aí ele mandou um foguinho aí, né? Parece que tem uma churrasqueira, tem uma carne no fogo. Ele nem sabe, né? Que aquele dia que ele mandou uma foto das iscas, eu fui lá e não tava fechado. Olha só. Dancei. Olha só, eu quero mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no meu Facebook, meus amigos queridos, Dona Maria José, lá da Vila Grotins, Roberta Xavier está no Rio, um beijo para Roberta, André Diniz Felipe, lá no Bertaville, João Paulo Arruda lá no Rio, Ademilson Souza, Nayara Fernanda também. Tem mais gente, né, Cléo? Tem mensagem aí, né? Temos mensagens aqui no nosso Facebook. O Carlos Alberto Jardim Vieira está aqui conosco falando que os festejos das cavalhadas em Taguatinga também não estão sendo realizados. E é nessa época também, né? E tá havendo uma novena no site da Igreja de Nossa Senhora da Badia, padroeira da cidade. Lembrei lá em Minas, ele falou agora, eu lembrei, Nossa Senhora da Badia, a padroeira do Triângulo, também tem essa festa dia 15. Adriana Ribeiro tá aqui, bom dia, meus amores, bom dia pra você também. Ela falou bom dia, eu entrei na onda, né? Eu sou dessa que repete sem ver. Mas é isso, Adriana, obrigada, viu, pela sua companhia. Ela tá aqui, que Deus nos abençoe sempre. Amém. O Carlos Alberto tá contando, olha que legal, que o sogro dele tá fazendo 95 anos hoje e o irmão do sogro faz 100 na semana que vem, ambos fortes e vendendo saúde. Olha que legal. Muita saúde pra eles. Saúde pra eles e parabéns, né? Feliz aniversário. O Jones Von tá aqui. Boa noite, jovem. A número 1 é essa mesma, a número 1. Raimunda Santos também com a gente. E a Eliette ouvindo a gente de Ceilândia, lá em Brasília, lá no DF. Bom demais. A Camila Mitier também, o Léo Rocha, Marina Dias, Auricélia Pereira de Souza. Auricélia, é você? Me fala aqui depois. Olha, eu tô tão entendida, assim, eu não acompanho, né, os jogos e tal. Vocês estão falando aí de Flamengo, eu já ia te fazer uma graça que o Japa tá de Flamengo. Aí ele me deu uma segurada, assim. Eu vi que eu tô de Alemanha. Você ia entrar por isso aí. Eu tô de Alemanha. O Evanilton Batista, Cidinha Macedo e o Neto Alves também com a gente. E a nossa amiga aqui acabou de corrigir, Adriana Ribeiro. Boa noite. Boa noite, bom dia. Se você assistir ouvir o nosso podcast, você pode ouvir qualquer hora. Nosso podcast está lá no canal do Direto ao Ponto Tocantins no YouTube. Vai lá, se inscreva no canal, curte a gente e escuta o nosso podcast. E aqui é assim, se você quer que seja bom dia, vai ser bom dia. Se você quer que seja boa tarde, vai ser boa tarde. A gente faz o que você quiser. O Fernando tá aqui falando, eu tô observando, você tá de óculos novos, né? Tô. Cinza. Ai, achei elegante. Tava vendo tal diferente, mas hoje que você começou, né? Não, tem desde semana passada. Brincadeira, eu já sabia, não. Eu notei só agora. Ele mudou junto com os seus cabelos. Gente, o povo tá invocado que eu tô loira. Você sabe que o ouvinte que não acompanha pelo Facebook tá achando isso. Tá loura, mas loura que vocês precisam ver. Tá igual a Xuxa. Só tá grande o cabelo, que da Xuxa tá curtinho. É isso aí. Vamos de notícia, vamos então, lá, falar né? 7 sério, horas, né? 34 pra ser um minutos. programa de notícia, a gente ainda tem um diploma de jornalismo, né, Fernando? Pra levar por aí. Papai pendurou na parede, daqueles. Meu pai veio lá de Minas fazer foto comigo no dia da formatura. Olha, a notícia que eu tenho, que eu falei no comecinho do bloco, é sobre um caderno que a UFT lançou, muito bacana, tá disponível no sistema de bibliotecas online da universidade. O nome é Caderno Educativo Integrado sobre Covid-19. Ele meio que serve assim para todo mundo. Esse caderno, ele é uma iniciativa do curso deixa eu achar aqui, iniciativa do curso de Educação Física do campus de Miracema. Um abraço para os nossos ouvintes de Miracema. Em parceria com os cursos de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, também lá de Miracema,
e os cursos de enfermagem e nutrição aqui de Palmas. Esse caderno, gente, ele tem 143 páginas, ele traz uma série de orientações, jogos lúdicos, uma série de informações e até entretenimento, eu diria, atividades educativas e lúdicas sobre Covid-19, sempre com foco de informar, mas também fazer com que as pessoas se desenvolvam e nesse período que elas estão mais em casa e com mais tempo algumas, né, para poder ter esse desenvolvimento pessoal mesmo. Tem atividades físicas para as crianças, adultos, até mesmo muito legal para pessoas com deficiência. Esse caderno traz essas dicas para fazer essas atividades. Se você se interessou, né, são informações aí da universidade, com quem entende desse assunto. Se você se interessou, você pode entrar no site da UFT para fazer esse download, para baixar esse caderno, ou no nosso Facebook, no facebook.com/direto ao ponto Tocantins. Aqui embaixo da live tem o arquivozinho já que te leva para o download direto para você ter acesso a esse caderno. Mais uma balbúrdia, né, da universidade que não para de fazer coisas desse tipo. Que bom. Pois a balbúrdia dos anticorpos identificados no cavalo também, quer dizer, os anticorpos identificados no cavalo, que são pelo menos 50 vezes mais poderosos do que o vírus do novo corona, também tem participação da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só balbúrdia. O povo fica andando de cavalo, né? O povo lá. Vou te falar uma coisa. Igual a Dona Beija, né? Assim, andando por aí. Olha só. Você vai falar dos estudantes agora? Olha só, cara, lá no Amazonas, essa semana, o Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais na rede pública depois da paralisação por causa do novo coronavírus. Lembrando que Manaus e cidades do interior do Amazonas sofreram muito no início da pandemia, né, com a falta de estrutura. Imagens terríveis pegaram lá. Agora, imagens que não são terríveis, passaram a ser terríveis, são terríveis, mas passaram a ser engraçadas e mostra um pouco da falta de atenção, né, com o cuidado lá. Em Manaus, as máscaras distribuídas pela Secretaria de Educação para proteger os alunos acabaram virando memes na internet. Você conseguiu achar alguma foto? Já tá na live. Quem aqui tiver com a gente no Facebook vai ver algumas das fotos. Elas viraram memes por quê? Por causa do tamanho acima do esperado pelos estudantes. Na internet, enquanto alguns estudantes brincam colocando a máscara nos olhos e fingindo dormir, outros estavam cobrindo o rosto por completo, debochando do tamanho que as máscaras foram entregues. Teve gente que transformou a máscara em biquíni e até em top feminino. Na matéria do site UOL, que aí, se você for procurar lá no UOL, você vai ver e você vai ter acesso também, se você estiver ouvindo pela rádio e quiser dar uma olhadinha depois na internet, você vai ver as fotos. A Secretaria do Amazonas informou que adquiriu 1 milhão de máscaras dos tamanhos PMG, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual. Além disso, os estudantes que receberam máscaras de tamanho superior podem trocar as máscaras a partir da próxima segunda-feira. Lembrando que toda a orientação das autoridades de saúde em todo o mundo é que as máscaras de pano sejam pessoais e intransferíveis, né? Tem que passar por um processo de higienização aí muito grande. Ou dividir aqui e fazer 4 máscaras. Né? E aí, nas imagens dos estudantes de Manaus que viralizaram, das máscaras gigantes, viraram motivo de brincadeira também entre os internautas. Teve um cara que colocou ainda, lembrando, quando o governo da Bahia distribuiu aquelas mochilas enormes para os meninos de 5, 6 anos. Tão bonitinho. Ele falou, depois da mochila da Bahia, temos agora as máscaras de Manaus. É isso aí, olha, antes de passar para uma outra notícia rapidinho, como é que estamos de tempo aí, 7 horas e Japa? 39 minutos, a gente tem um minutinho aí para você. Não, então não vou dar notícia, não, vou falar da pessoa que está perguntando aqui, quem é esse cara aí? O André. O André tá Andrezinho, o que aconteceu? É o André Diniz, tá aqui. Falando, né? Fernando, boa noite, Cléo, boa noite, Fernando. E esse daí que eu não identifiquei quem boa noite, amados, Fê, Linda, Cléo e o outro aí que eu não identifiquei. Você não leu Linda, Cléo, que você é muito modesto. Eu fico chata, eu fico esperando você fazer essa intervenção, assim, pra falar. Aí ele quer saber o Japa é nosso, o Japa é nosso brother aqui, é quem edita o nosso podcast pra você acompanhar depois do programa, ouvir de novo e tudo mais. A Camila Mitia me mandou, Fernando, você falando aí da educação, ela me mandou uma fala hoje, vou pegar aqui rapidinho, do prefeito de BH, que me chamou muita atenção. Ele estava falando da aula remota, ele disse que a aula remota é uma agressão à pobreza, é uma humilhação a quem é mais pobre. A aula em Belo Horizonte só retornará juntas.
E creio que quem tem filho em casa, a última coisa que quer é mandar o filho para o meio de uma guerra. E ele fala que o ensino remoto é um abismo entre as classes sociais. A gente falando aí do retorno das aulas no Amazonas. O prefeito de BH deu essa declaração que repercutiu bastante na internet. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Direto ao ponto tá de volta. Mandar um abraço para o Jonas Martins, filho do nosso querido Elbert Martins. Pessoal todo lá do Box Mineiro, um abração pra vocês. Abraço. Comida deliciosa. Estamos querendo aquele franguinho empanado com aquele molhinho que você colocou pra gente no outro dia. Mas hoje a festa é do Jonas Martins. Um abraço pra você. E o Geilson também mandou comentando sobre pesquisas, sobre universidades. Vamos ouvir o áudio que ele mandou pra gente? Isso é interessante porque enquanto o lunático do ex-ministro, né, ficava criminalizando as nossas universidades e suas produções científicas, né, intelectuais, o pessoal aí trabalhando em cima da cura, pelo menos da vacina contra a pandemia. Valeu, Geilson, valeu pela participação, obrigado, Elbert também. Cuidado aí, onde você tá passando carro. Tá passando carro, tô vendo que você tá caminhando aí, mas ouvindo a gente, isso é bom demais. Um abraço pra ele. Espero que esteja de máscara. Um abraço para ele e para todos os ouvintes, em especial os que participam com a gente. A sua participação faz o Direto ao Ponto ficar muito mais direto, muito mais interessante. Então mande a sua participação sempre que você quiser e puder, né, Fernando? Isso mesmo, todos os canais são sempre disponíveis. O WhatsApp é o 992128508 e no Facebook que você pode acompanhar essa belezura que é a Cléo aqui uma também. Gracinha de pessoa. E essa simpatia que sou eu. E amanhã com o seduzente André Araújo de volta. Fernando, você é bonito, Fernando. Assim, de máscara eu fico melhor ainda. Eu gosto do seu cabelo daquele jeito que eu vivo falando pra você cortar de novo, meio Sonic, eu assim. não vou gastar cabelo eu agora. acho que você tem que gastar. Pra poder ficar na pandemia. Tem isso também. Não vou. Eu gastei, porque eu fiz, uma semana depois eu me tranquei. Por isso que o meu cabelo tá crescendo assim, sem corte, sem nada. Mas e essa tinta? Não é tinta não, gente. É louro cinza médio. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo pra viralizar, tipo assim, como mudar a cor do cabelo sem tintura. Porque foi o que eu fiz. Eu acho que você deve estar tomando muito sol para não perder a vitamina D, né? Olha só. Só com o cabelo para fora, né? Ficou bem. O Vilmar Ramos Barros está aqui também. E a gente manda abraço para todo mundo, igual a Cléo falou, que está acompanhando a gente aqui. Antes dos grupos, Fernando, você tem mais alôs? Que eu quero dar uma notícia e jogo rápido. Eu queria só falar aqui, a gente já tinha falado isso lá atrás, que a Justiça Eleitoral estava prevendo de cobrar do ex-governador Marcelo Miranda os custos por conta da eleição suplementar lá em ano passado, né? Foi 2019 ou 2018? 2018, nossa senhora. Então parece que agora a Justiça Federal determinou que o Júnior Miranda e o Marcelo Miranda, né, os irmãos, tenham que ressarcir, mais o partido, o MDB, devolvam cerca de 13 milhões e paguem multa por danos morais coletivos por conta da eleição suplementar em 2018. É uma notícia também agora do fim da tarde. Se essa moda pega, né? Aqui no Tocantins Nossa, os municípios estão quebrados, né? Exatamente, o município não, o candidato, né? O gestor, ele tem que fazer o recurso pessoal para candidatura e eventual cassação, já tem que prever isso. A notícia que eu quero dar, na verdade, não é bem uma notícia, é uma orientação para você que paga pensão alimentícia. Há muitas dúvidas em relação sobre isso por causa da pandemia. Por exemplo, foi identificado nos sistemas de justiça que atuam nisso muitos casos relacionados a pessoas que deixaram de fazer o pagamento no período da pandemia. É importante você que tem que fazer o pagamento de pensão saber que a perda do emprego ou diminuição da renda automaticamente não significa que você não pode deixar de pagar a pensão. Então você está sujeito aí a todas as penalidades que todo mundo conhece se a pensão não for paga. Qual que é a orientação que eu quero trazer para você?
Se você paga pensão alimentícia e você está com dificuldades para fazer esse pagamento, seja porque perdeu o emprego ou teve a renda reduzida, muitas empresas estão fazendo isso, a orientação é procurar a justiça para que você tenha uma mudança no valor, solicitar essa mudança, ou mesmo até, quem sabe, a suspensão temporária, se assim for o acordo com a pessoa que está com a criança, né? Na maioria das vezes a mãe, mas há casos em que a mãe paga também para a criança que está com outra pessoa, com o pai. Mas a orientação é isso, buscar a justiça para fazer esse acordo, esse novo acordo de novos valores e quem sabe vir mesmo até a reduzir, considerando que a sua renda diminuiu. O que não pode para você não ter problemas legais ou mesmo correr o risco de ser preso ou presa é deixar de fazer o pagamento. Então, se você está vivendo isso hoje, deixou de pagar pensão por causa desse problema de falta de renda, procure um advogado ou a Defensoria Pública para fazer esse atendimento para você. A Defensoria atende se você tiver uma renda de até 2 salários mínimos e meio, renda individual. Então, se você estiver dentro desse perfil, a Defensoria pode te ajudar. Mas é importante porque está tendo muitos casos, pessoas deixando de pagar, achando que se perdeu o emprego, ela pode não pagar. E isso tem que ser acordado na justiça. Exatamente. 7h53, mandar os últimos alôs aqui, Cléo. Eva de Souza, lá em Palma, Minas Gerais. Um beijo pra Eva, obrigado por você estar acompanhando a gente. João Lucas Lô também com a gente aqui. E o Auleabes Rodrigues está aqui, sim, é solteira? Eu acho que deve estar perguntando sobre você, né? Tá no meu registro lá, solteira. Eu sou solteira. Mas tem união estável. Não tenho, eu tenho namorado, eu quero dizer aqui. Mas eu não tenho união estável. As pessoas têm uma necessidade, sabe, de me casar. Pelo estável que não está aqui agora para poder falar. Não tô recusando, não tô negando meu compromisso. Estou dizendo que eu não sou uma pessoa casada, porque as pessoas têm uma vontade de me casar e que eu respondo por que eu não tenho filho, que eu não aguento mais isso. Mas eu falo só para. Eu sei, só para mexer comigo. Silvana Recker também entrou aqui, ó. E essas unhas, ontem eu estava vendo no vídeo que você compartilhou, que tá lá no nosso canal do YouTube também, suas unhas tão bonitas. Tá elegante, né? Tá chique demais. Mas sem nada aqui. Olha, nada nessa mão, nessa tem um celular. Vamos lá, 7h54, então vá pros grupos sem saber que vence nesse sábado até o momento, né? Porque esse vencimento já vem sendo adiado, mas até o momento vence no sábado, depois de amanhã, o prazo para quem deseja quitar o IPTU de Palmas à vista com desconto de 10%. Também vence no mesmo dia o prazo para aqueles que decidiram pela quitação em parcelas. Então fique atento a esse prazo. A gente não sabe se vai ser prorrogado como foi as 232 vezes passadas. Junto com o IPTU é cobrado também a taxa de coleta de lixo e também contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Estão todos inclusos no IPTU. Se você tem essa grana, vale a pena pagar para garantir esse desconto de 10%. Certinho, você também não pode ir para os grupos sem saber que uma amostra de asas de frango congeladas aqui do Brasil teria apresentado resultado positivo para o novo coronavírus, de acordo com o governo chinês. Em julho, a China já tinha dito que encontrou vestígios de coronavírus em camarões do Equador. Em junho, suspendeu a importação de 3 processadores brasileiros de carne, preocupada em evitar um novo surto da epidemia de Covid-19 lá no país, onde começou a pipocar essa doença há 6 meses, 7, 8 meses, né? Na época, o governo chinês disse que solicitou informações sobre alguns estabelecimentos brasileiros que exportam para a China, que tiveram notícias divulgadas na imprensa aqui do Brasil de casos de Covid entre os trabalhadores. Realmente houve isso nos frigoríficos da JBS e BRF na região centro-oeste aqui do país, que mais de uma centena de funcionários foram testados positivos. Sobre as asas de frango, o governo brasileiro disse que ainda não foi notificado pelo governo chinês sobre isso, e a Organização Mundial da Saúde disse que é improvável a transmissão via alimentos ou embalagens, porque elas viajam muito tempo, dias congelado, tudo isso, então que não pode ser que não seja esse o foco. Enquanto isso, o cavalo brasileiro está no páreo para salvar o mundo do novo coronavírus, né? Cléo?
Então, vamos lá, não vá para os grupos sem saber que as mulheres vítimas de violência doméstica parecem estar procurando mais ajuda em Araguaína, no norte do estado. É o que sugere o índice sobre os atendimentos na Defensoria Pública lá em Araguaína. Aponta um crescimento de 143%, comparando com julho desse ano com julho do ano passado. Foram 107 atendimentos sobre violência doméstica na cidade. O ano passado foram 44. Em Araguaína e em qualquer cidade do Brasil, atenção para os números de denúncias importantes para você ajudar a combater a violência doméstica, seja contra mulheres, crianças, idosos ou qualquer outra pessoa. Se você quiser denunciar uma situação de violência, o número é 180, ou você pode procurar a Polícia Civil, a delegacia na sua cidade. Se a violência estiver acontecendo agora, nesse momento, você deve chamar a polícia pelo 190-190. Olha só, e caminhoneiros de todo o país devem estar adorando o anúncio de mais um aumento no óleo diesel. Alguns nem recuperaram ainda a movimentação de antes da pandemia. O aumento é de 2% nas refinarias a partir de hoje. É o 6º aumento desde maio, mas no ano o diesel acumula uma queda de 26% nas refinarias, o que a gente acaba não vendo muito refletido nos postos. A gasolina também vai ficar mais cara, uma elevação de 4% nas refinarias. Cléo, isso que eu acho estranho, né? O preço médio do produto passa a ser de R$1,72 e a gente paga uma média de R$4,60 por conta dos impostos que a gente tem que vai agregado. No ano também, até agora, o valor da gasolina teria caído em torno de 10%. Só a gente que não vê. 7h58, hora de ir embora, hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia. Espero que a sua noite tenha sido produtiva, bem informada e também divertida, né? Pra gente foi, né, Fernando? É sim, é sempre uma diversão e uma alegria estar aqui no programa, principalmente com a participação de vocês. Agradecer o Japa que ficou com a gente nesses 3 dias aqui. A gente tem conversado só pelo WhatsApp, né? Fora isso, vamos ficar mais um tempo dessa forma, mas muito obrigado, sempre muito bom quando você está aqui com a gente. Cléo, um beijo. Beijo. Galera, boa quinta para vocês. Parafraseando o André, não façam nada que eu não fizesse, fique em casa se puder, faça o impossível, o impossível para ficar em casa. Eu posso usurpar o bordão do André. Você pode, ele não. Ele não. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.